Hoje a gente fala de futsal, vai falar com um cara que está arrebentando nessa temporada na LAF. Aliás, é assunto para essa noite, porque teve jogo no Complexo Esportivo e uma partida, dá para se dizer que atípica, né? Porque a LAF estava perdendo de 2-0 e lá no finalzinho do jogo conseguiu um empate 2-2 contra o líder da Liga Nacional. O jogo contra Marechal Cândido Rondon, e aí foi um 2-2, a gente vai falar sobre esse jogo, vai estar repercutindo o que vai acontecer daqui para frente com a LAF, toda a questão estrutural do clube e também os próximos jogos, tem 3 rodadas aí de gauchão, depois volta a Liga Nacional, tudo isso e muito mais em 30 segundos, tá na hora mais uma edição que tá em jogo. Começamos mais uma edição do Tá em Jogo pela TV Univates. Hoje, como eu já disse aí na abertura do programa, a gente vai estar falando de futsal, vai estar repercutindo a LAF, até porque teve jogo no Complexo Esportivo, um jogo bem diferente, né? Como eu falei também na abertura do programa. O jogo contra o líder da competição da Liga Nacional, que foi, aliás, numa noite gelada pra caramba. Não se assustem, né? O pessoal deve me olhar assim em casa com camiseta assim de manga curta, né? Essa camiseta bonita pra caramba da Dúlios. Mas é que não é só para mostrar o porte, né? É porque realmente aqui dentro é um calorão, lá na rua tá frio pra caramba, como tava sábado de noite. Realmente foi um jogo eletrizante. Acredito que até já dando as boas-vindas pro Rafinha que tá aqui conosco. Lá dentro não teve muito essa história de frio, né, cara? Porque foi um jogo de arrepiar do início ao final da partida. Eu te diria que no final foi ainda mais elétrico o jogo, porque no momento que uma equipe resolve usar uma estratégia de botar o goleiro linha, parece que está tentando meio que um suicídio, assim, né? Tá indo pro tudo ou nada, perdendo de 2-0 e a LAF aplicou isso e deu certo. Então seja bem-vindo a essa noite, Rafinha. A gente vai falar com um dos atletas em destaque da LAF nessa temporada e o outro cara que também é um atleta, né? Um comunicador, que é o Pipe. Mas enfim, daqui a pouco eu dou oi pro Pipe. Rafinha, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Boa noite, obrigado pelo convite. E é verdade, né? Dentro da quadra não tem como ficar frio, né? Então tem que estar sempre bem aquecido, porque o jogo pode mudar em segundos e aquecer a partida ainda mais. Pois é, um jogo que ele se definiu nos segundos finais. Daqui a pouco pro telespectador tem matéria, né? Aliás, quem quiser ver os lances da LAF, hoje em dia tá meio difícil, né, Felipe, de conseguir assistir os jogos, mas aqui na TV Univates a gente sempre te mostra. Então daqui a pouquinho tem matéria completa aí desse 2-2 contra Marechal Cândido Rondon. Mas, Rafinha, foi um jogo que no final, nos detalhes ainda quase vocês levaram o terceiro gol, né? Foi um jogo que realmente começou para... O que aconteceu ali? Porque a gente até comentava aqui antes do jogo, a LAF entrou num nível muito baixo, né, de jogo, e no finalzinho quase levou o terceiro, sendo que teve chance também para fazer gols. Tu, inclusive, botou bola na trave no primeiro tempo. Como é que dá para resumir essa partida, cara? É verdade, né? Foi um jogo que foi um dos piores jogos nossos no ano. Infelizmente não era para acontecer nesse momento. Sempre perdendo 2-0 e a equipe não estava conseguindo se achar em quadra. Então, no final, faltando acho que 4 minutos para acabar o jogo, o Giba optou por botar o goleiro linha e a gente foi feliz de conseguir empatar o jogo. E faltando menos de 1 minuto, a gente teve a chance de virar e faltando segundos, quase tomamos o terceiro. Então, mas passou, foi um ponto conquistado. Agora é concentrar, ganhar no gauchão e depois voltar para a Liga. Pois é, gauchão, que é uma outra competição que a LAF disputa e que se espera muito, né, Felipe? Porque a LAF é um time de Liga Nacional, é uma equipe que fez uma grande temporada no ano passado, que esse ano tenta se recuperar e com todas as dificuldades estruturais que a gente vai falar nesse programa, já veio falando em outros também, e vem sendo repercutido na mídia a questão da estrutura da LAF, a falta de apoio financeiro também de algumas empresas que daqui a pouco poderiam estar dando um aporte maior para a LAF, a gente vai falar sobre isso, mas, Felipe, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, aliás, o cara que é um dos grandes fãs de Wesley Safadão e também de Maiara e Maraíza, né? Aquela música 10%, tem um monte de música, eu tava ouvindo esses dias, é bacana até o som, né? O curioso é que eu sou fã e tu que sabe das músicas, né? É que de tanto ouvir, ele chega, você tem que ver, ele chega aqui na Univates, um carro branco dele, é todo som, um troço, é uma loucura. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Felipe. Boa noite, Marcos, um abraço pro pessoal que tá em casa, um prazer estar participando com o Rafa aí também. Pois é, né? A gente está acompanhando a LAF nessa caminhada, são 10 anos já, né?
E apesar de uma história muito recente, é uma história muito bonita, né? Muito bem construída, né? Por pessoas que realmente têm a paixão pelo clube. Vive uma situação um pouco complicada e eu acho que é bacana a forma como a direção se manifesta, porque eles também não escondem isso, né? Deixam a situação bem aberta e sempre na busca, né, para resolver todas as dificuldades. Mas, como tu disse, Marcos, eu acho que agora dá uma parada na Liga Nacional. Ela é uma equipe de Liga Nacional, mas ela é também do Campeonato Gaúcho, né? E eu acho que dentro do que a gente consegue observar, tanto no cenário nacional como estadual, a gente tem uma expectativa muito maior no estadual, né? Então eu acho que a LAF tem que valorizar muito isso. Eu entendo que às vezes é muito difícil você jogar uma Liga Nacional e daqui a pouco interpretar de que o estadual é prioridade ou a Liga, né? Mas, enfim, eu acho que nesse momento é mudar totalmente o foco, centralizar no campeonato estadual, porque eu acho que é uma chance de conquista, né? Aí muitos vão colocar, mas tem o Atlântico, tem a CBF. Olha, eu assisti os jogos contra a CBF. Aqui foi um jogaço, um empate em 3-3, aí valendo pela Liga, né? E lá em Carlos Barbosa, no detalhe, né, Rafael? Acho que, aliás, nem merecia, né, ter perdido a partida. Então, foi um 2-1 lá. Foi 2-1, empatou 1-1 e aí acabou levando um gol, né? Teve uma infelicidade. Mas, enfim, fez um grande jogo, construiu uma partida muito boa, né? E eu, sinceramente, cada jogo que passa eu admiro mais os jogadores da LAF, né? Apesar de não ter conseguido um bom desempenho no último jogo, talvez tenha sido a partida tecnicamente mais abaixo da equipe, mas no final, de novo, né? Tudo aquilo que vem demonstrando, né? Apesar de todas as dificuldades, daqui a pouco poderia largar de mão, não. Os meninos estão ali, estão brigando, estão sendo valentes, e eu acho que eles só têm a ganhar com isso, né? Lá na frente a valorização ela vai acontecer, sem nenhuma dúvida, mas vamos focar no estadual. Eu acho que tem boa possibilidade, pelo menos, de chegar lá, né? Aí depois, quando chegar na decisão, aí vê o que acontece, mas time para chegar lá tem. Pois é, e aí uma outra questão que implica muito em conversas de torcedores e tudo mais é a falta de elenco também da LAF hoje, né? O fato de até quando, e é um assunto interessante porque em anos anteriores já se questionava, será que o pessoal vai ter perna, é tanta competição, são tantos jogos, e daí sempre questionava se ali o Eduardo Coelho, um abração para o Eduardo Coelho, o Ninja Branco, né, o maior lutador de artes marciais aí da região do Vale do Taquari, um abração para o Eduardo, e a questão da perna, será que a galera vai conseguir até o final da temporada? E aí esse ano surge de novo essa questão, só que com o adendo ainda de que são poucos jogadores. E um grupo da LAF que já vinha desde o início da temporada, com um número reduzido de atletas, agora Felipe tem menos ainda, porque Pica-Pau não é mais jogador da LAF, o Lopes não é mais jogador da LAF, e aí é um grupo reduzido, o Chico tá machucado, daqui a pouco tu pega o Kaká, que é muito jovem e se espera bastante dele, mas tem 16 anos apenas, é difícil tu botar uma responsabilidade nele. O próprio Matheus Elias tem 16... Não, o Matheus Elias é um pouco mais velho, né? O Matheus deve estar com uns 18, né? Uns 18, 20 anos. O Bruninho também é outro cara novo. No momento que tu tem jogadores experientes, como Rafa, Marcelo Giba, Carlão, mas em um grupo pequeno, tu ainda tem mais uma dificuldade, porque agora tu só tem um goleiro. Talvez o Rafinha, né, vai quebrar um galho de goleiro, porque ontem foi bem como goleiro linha, mas tu só tem o Christian, né? Então, num grupo que já é reduzido, tem todo aquele sentido de não posso daqui a pouco meter o pé numa bola difícil, porque eu posso acabar machucando, posso levar um cartão e tá fora do próximo jogo. O Marcelo Giba é um exemplo disso na Liga, né? Fora. Tá fora? Carlão. O Carlão. E o próprio Marcelo Giba tá pendurado há bastante tempo com 2 cartões, e dá pra ver que em muitos lances ele já não vai com muita força, com muito ímpeto, para justamente não levar um cartão em um momento talvez meio bobo, tal. Se realmente for precisar, tem que ser um momento importante e que decida alguma coisa. É mais delicado ainda, né, Felipe? Porque peças são poucas, a estrutura hoje está difícil, tu ainda não tem reposição em todas as posições. Pô, goleiro, né? Se vai se machucar, tu vai ter que pegar de goleiro. Eu sei que o Pipe é um grande goleiro, mas é mais difícil ainda, né? Porque imagina o que passa na cabeça de um atleta como o próprio Rafa, de que tem que entrar como goleiro linha, tem que definir alguma coisa e ainda não pode levar cartão, não pode fazer falta, né? É difícil, né, Marcos? É um problema que já vem acontecendo há muito tempo. Esse ano se agravou, né, em relação ao ano passado, né? Ano passado foi a primeira participação na Liga, que foi aquela ideia de aprender um pouco, né, para o segundo ano já vir com um pouco mais de estrutura. Mas aí quando a questão financeira aperta e
e a questão dos projetos não aconteceram, principalmente no ano passado, da forma como a direção esperava. Que eram as leis de incentivo ao esporte, Isso, principalmente então, estadual, né? Então fica muito complicado, né? A gente vê, por exemplo, equipes que vieram a Lajeado aqui, contam com jogadores de muita qualidade para jogar e fechar o grupo, e alguns ainda que ficam na arquibancada, né? Tem times que se dão ao luxo de jogadores ali olhando o jogo, né? Viaja junto para daqui a pouco, se alguém não se sentir bem, reintegrado, quer dizer... Então, a LAF hoje, infelizmente, não pode. E tem essa questão do Chico, né, que tá lesionado, são praticamente 60 dias que ainda vai ficar parado. E o Christian, a gente tem que torcer para ter grandes atuações e ainda não se machucar, né? Então, é uma torcida em dobro. Não vamos longe. Nesse próprio jogo, daqui a pouco a gente vai mostrar pro pessoal que está em casa, o David fez um golaço lá no início da partida, contou com desvio e tal, mas deu um chute certeiro lá, o primeiro gol da equipe do Marechal Cândido Rondon, e na sequência foi expulso. Então, é o que não pode acontecer com a LAF. Se hoje o Christian, por uma eventualidade, não fizer um gol, ele daqui a pouco vai ter que tomar o outro, porque ele não pode se dar o luxo de dar um rapa no cara e tomar um cartão vermelho, porque não tem outro goleiro, né? Então, é o grande detalhe, né? É mais ou menos aquela ideia de tu tá ali jogando e aí tu cometeu a quinta falta, né? Aí tu não pode fazer a sexta. Então, Só que nesse momento eles já saem com a quinta falta sempre, né? Não, aí é que tá, né? Começa o jogo com a quinta falta já, né? Aí eu digo no caso do Christian, né? Tudo tem que cuidar, né? Tudo tem que ser na sutileza. O cobertor tá curto, né? Então é difícil, mas a gente sabe que é muito difícil, mas até por isso, né, que é de se admirar que a LAF está chegando aí, faltando 4 rodadas para terminar a primeira fase da Liga, com possibilidades de classificação, né? E no Campeonato Gaúcho está bem, até diria que está bem encaminhada a classificação, mas é importante fazer pontos aí na sequência. No Gauchão estava aí na vice-liderança, não sei se continua. Eu acho que tem a CBF Juventude e a LAF daí, né? E venceu o Juventude, que é o líder então da competição, lá estava como líder, aqui no Complexo Esportivo. Aliás, o Juventude é um case diferente, né, nessa temporada, porque é uma equipe que tem jogadores experientes, bem rodados, alguns como o próprio Tatão, né, já foi ídolo aqui na LAF, é um jogador de uma idade bem mais avançada já, continua fazendo gols, ajudando na experiência e continua lá em cima. Talvez essas equipes agora, Pipe, tu acredita que possa ser aquelas equipes que vão começar a cair e diminuir esse rendimento quando chega nas decisões de mata-mata, e daí a possibilidade, por exemplo, da LAF chegar e voltam os grandes de Liga Nacional? Eu acho que sim, né, Marcos? Eu até vejo a LAF mais qualificada que o Juventude. E o primeiro jogo, que foi na abertura do Gaúcho, na verdade foi um acidente, né? Porque o time da LAF vencia por 3-0, controlava o jogo e, de repente, as coisas acabaram acontecendo de uma forma muito rápida. Tomou a virada, muito um pouquinho da inexperiência da equipe, né, que também tá amadurecendo, mas hoje a gente já vê uma equipe muito mais madura, né, uma equipe que até pouco tempo atrás estava perdendo ou empatando os jogos no fim, no último jogo, contra o líder, já foi o contrário, já empatou o jogo, né, quando estava perdendo. Então, tudo isso vai do amadurecimento da equipe. Algumas coisinhas que precisam ser ajustadas, né, essa situação, né, Rafinha, de, às vezes, ter um jogador a mais e não conseguir aproveitar esses 2 minutos, né, em quadra. É um negócio maluco a LAF, porque é 10 anos que é assim, não é agora. É 10 anos que a LAF tem essa situação de, às vezes, contar com a possibilidade de ter um jogador a mais, né, e quando foi expulso, no caso, o jogador, e não aproveitar. Em Carlos Barbosa também, o Marlon foi expulso lá, não foi aproveitado. Então, eu não sei, é uma coisa impressionante, né? E não é por questão de falta de trabalho, porque a gente conhece o Giba, né? Mas é uma coisa impressionante isso. Eu poderia ter, em alguns momentos, uma campanha até melhor em cima disso. Vamos fazer o seguinte, já que o Pipe falou, a gente vai para o intervalo, tá estourado o nosso bloco aqui. Quando a gente voltar, eu chamo já de arrancada da matéria. Então o pessoal assiste justamente esses lances que ele está comentando. A expulsão do David, o tempo que ficou, o Lucas perdeu um gol que daqui a pouco poderia ter colocado a LAF também numa posição melhor naquele momento. Mas isso é assunto para o segundo bloco do Tá em Jogo, não sai daí. Voltamos ao segundo bloco do Tá em Jogo, hoje com as imagens do Vinícius, hein? Que loucura. Conheceu o Vinícius, Felipe? Não, hoje tive o prazer em conhecer. Viu? Tá aí, nosso novo voluntário, Vinícius, bonito pra caramba, guri forte, novo, maravilha. Estamos voltando aqui com o Tá em Jogo para falar com outro cara interessante, né? Cara inteligente, nem tão bonito. Mas o Rafinha, meu amigo Rafinha, aliás, é um dos... Esse cara, ele realmente gosta muito de futebol, porque ele é um torcedor fanático, né, Felipe? Esse... tem que realmente torcer muito, porque gosta muito de futebol,
E hoje eu diria que é um cara que sofre do futebol também, né, cara? Não só da profissão, mas quando olha futebol de campo também, deve dar uma tristeza, né, velho? É verdade. Infelizmente, nosso time não tá bem, né? Que é o Pelotas. E a gente teve uma notícia hoje que não vai jogar o segundo semestre. Então, mais corneta vamos escutar ainda, mas... Não é fácil, troço. Não é fácil, mas vamos continuar torcendo pro Pelotas, que quem sabe ano que vem, como vai subir 2... vamos torcer para lá, isso é importante. Felipe, já que o Rafinha comentou, eu justamente quis tocar no assunto aí que ele falou do Esporte Clube Pelotas, aí, grande equipe, né, expoente do futebol gaúcho, assim como o Brasil também, né? Tem lá o Farroupilha, tem aqui o Lajadense, tem outras tantas equipes fortes, mas tem a tua equipe do CTC, que é fortíssima também, mas... O Lajadense, cara, Alviazul, segundo semestre, o que o Rafa comenta aqui, na verdade, é uma realidade não só do Pelotas, mas uma realidade que acaba entristecendo os torcedores do futebol do interior. A gente conversou com o Marasca, por exemplo, o Giovani, umas edições aí passadas do Tá em Jogo, justamente pela paixão de alguns torcedores pelos times do interior. Mas que isso parece que nesse momento da atual conjuntura aí do país, né, do atual momento que a gente vive, dessa crise estrutural, financeira, política do país como um todo, isso afeta diretamente o futebol e afeta talvez diretamente o próprio torcedor ou os futuros torcedores, ou que se tentava fazer e se tenta fazer de desmistificar um pouco, assim, se o cara mora no interior, dá um apoio também para o time do interior. Mas no momento que os clubes começam a fechar as portas para o segundo semestre, tu perde muito dessa credibilidade, porque tu tem que dar continuidade para o trabalho para que ele realmente seja algo motivador, massivo. E no momento que tu não tem um Pelotas, que talvez tu não tenha um Lajadense no segundo semestre, tu perde isso, né? Porque tu perde a identificação, tu vai ver que futebol no segundo semestre. Isso perde o futebol, né? O Lajadense tá aí há poucos momentos de não jogar também, né? A informação que a gente tem. O Lajadense não vai jogar, né? Essa informação, eu fiz uma matéria agora no programa do Final da Tarde de Esportes na Rádio Independente, o Independente Esportes, e ali eu conversei com o presidente, né? Foi um bate-papo bem rápido, né? Ele apenas fez uma manifestação do porquê da não participação da equipe. E é por aí, né, Marcos? É triste, né? A gente gostaria de ver os clubes em atividades, né? Uma equipe, por exemplo, como o Pelotas, tradicional, o Lajadense, que foi a grande sensação até pouco tempo atrás do futebol gaúcho, né? De 2009 para cá, dá para se dizer que foi um dos times que mais com certeza, surpreendeu, né? Não há nenhuma dúvida. Só resultados, mas em questão até de gestão de clube, né? Que conseguiu fazer tantas façanhas. E aí, claro que a questão financeira, ela entra diretamente, né? Ela está muito envolvida, né, na não participação da equipe. Mas uma situação que o Everton falou, e eu concordo plenamente com ele, foi que foi feito, além da análise financeira, a possibilidade de montar uma equipe, é verdade, isso poderia acontecer, de encaixar alguns bons jogadores, fazer uma base e para o próximo ano incrementar um pouquinho e fazer uma Série B com qualidade, que foi o que aconteceu em 2009, né? Que se abriu as portas, mas esse time aí não vai a lugar nenhum, mas daqui a pouco 3, 4 pecinhas deram certo, aí já chegou mais um, incrementou aqui, chegou a Série B, aí se buscou um outro jogador de nível de Série A, que na época foi o Ruggiero, foi o Maicon. Foi o Maicon, né? Que chegaram no final da competição praticamente. E ajudaram muito, né, o Lajadense. Então, a ideia num primeiro momento era essa, né? Só que aí se analisou duas situações, né? A primeira delas, financeira, e a segunda, que o presidente colocou que teve um peso muito importante na reunião com a direção. Aonde as competições do segundo semestre levariam a equipe? Para uma vaga na Copa do Brasil. Interessante, uma vaga na Copa do Brasil. O Lajadense já vem de 3 anos consecutivos participando. 2 edições foi com o Bragantino e nesse ano contra o Figueirense, uma equipe da primeira divisão. Aí a pergunta que o Everton me fez, de que forma o público participou? É isso aí. Como foi a presença do público nos Jogos do Lajadense na Copa do Brasil, uma competição nacional que, olha quantas equipes do interior sonhariam em poder participar. Então a gente teve jogos aí com 200 pessoas no estádio Alviazul. Vou tirar a razão da direção? Não. Eu te diria que a gente poderia fazer um programa, hoje a gente está falando muito de futsal, até pela presença do nosso querido Rafinha aí, mas eu tenho certeza que a gente poderia fazer um Tá em Jogo aí de 1, 2, 3 horas, só de debate, daqui a pouco até
Depois a gente podia até organizar isso, né, Felipe? E chamar, daqui a pouco, o pessoal envolvido com a gestão do esporte para justamente tentar entender isso. Porque, ao mesmo tempo que se pede tanto e se tem tanto esporte forte na região, a gente poderia até falar com especialistas na área, porque ao mesmo tempo que se tem uma região que é dita como potência no esporte, e é porque os números revelam, os históricos de Alaf, de Lajadense, de Bira, de Univates Avates, de tantas outras modalidades mostram isso, quando tiveram bem ativa, foram muito bem, por que não tem o apoio, né? Por que precisa disso? Talvez precisa desse impacto, precisa acabar para voltar mais forte, não sei, será que volta? Vamos fazer o seguinte, a gente encerra por aqui esse assunto, daí nos próximos capítulos a gente continua, pode ser, Felipe? Pode. E a gente vai dar uma olhada, então, como é que foi a LAF contra a equipe do Marechal Cândido Rondon, jogo no final de semana. Teve até um público, eu estava lá, né, junto com o Felipe Stefani, um público razoável, estava uma noite geladíssima, os torcedores, aqueles de fé, foram para o complexo esportivo, mas é o que a gente sempre fala, tá na hora de começar realmente a tentar ter um público maior, até porque a bilheteria também faz diferença lá no final do mês para pagar folha e pagar todos os custos do clube. Se quer continuar tendo a LAF, todo mundo tem que contribuir. Dá uma olhada em como é que foi o 2-2 e foi, vou te dizer, que eletrizante do início ao final da partida. Na noite fria, a Alaf queria se esquentar e com 14h30 Adriano largou para Rafinha, David pegou. Na sequência, Rodrigo Trentin teve a chance. Só que aos 11h49 para encerrar a primeira etapa, deram liberdade para o goleiro David. Ele bateu, desviou e matou o outro goleirão, Christian. E aí, Copa Grill 1-0. Só que depois, 10h26, esse mesmo David ia ficando na saudade e resolveu apelar falta no Lucas e vermelho para ele. Depois, teve um golaço do Carlão na gaveta que a arbitragem não validou porque teve problema no cronômetro. 8h37, Lucas bateu sobre o gol. 2 para acabar a primeira etapa e Rafinha chutou na trave. No segundo tempo, Lucas, aos 17, teve a primeira chance. E aos 15h51, esse lance do bate-rebate, ela foi cair logo nos pés do Christian, que guardou. 2-0, Marechal Cândido Rondon. E com o goleiro Linha, a bola foi de pé em pé, até que Rafinha bateu e o queridão jogou contra o gol. A LAF fez o primeiro no complexo esportivo. E pasmem, depois de só 13 segundos, Rafinha deixou tudo igual no complexo esportivo da Univates. E mesmo com toda a reação da LAF, ainda teve esse último lance de Marechal Cândido Rondon que Carlão salvou com estilo. Final de LAF 2, Marechal Cândido Rondon também 2. A gente sabia que a equipe da LAF tem essa qualidade no goleiro Linha, mas acabamos tomando esses 2 gols no final. É ter a tranquilidade para os próximos jogos agora, corrigir os erros. É legal jogar contra essa equipe, sair daqui de cabeça erguida, tenho certeza que fiz um ótimo trabalho aqui. Sou querido por todos daqui da cidade e da torcida e foi gratificante jogar contra eles. Tem dia que realmente nada dá certo, o nosso jogo não encaixou e hoje encaixou o goleiro Linha. Teve jogos que jogamos bem, no goleiro Linha que tivemos que buscar não conseguimos êxito. Acho que hoje é o que foi primordial para a gente foi isso, é uma tática que a gente tem, é do jogo, a gente tem que usar também. Se algo não dá certo, a gente tem que ter o plano B, o plano C, o plano D, enfim. A gente tem que de alguma forma, buscar o resultado. Buscar o resultado, diversos planos tem que ter, na verdade, aí, né? Que o Carlão comentou. Aliás, um abraço pro Pelé, né? Foi um cara também que marcou aqui na LAF, né, Pipe? Ah, sem dúvida, né? O Pelé, ele jogava no Bento, né? Isso aí. E aí foi contratado... Na época do Carlão. Isso, os dois jogavam juntos. E aí foi contratado pela LAF. Teve um início razoável e aí na reta final estava muito bem. Né? Um grande marcador. Né? E aí a gente tinha até a expectativa que ele pudesse ficar e aí depois foi. Agora está aí com a melhor campanha do campeonato, né? Junto com o Marechal, que é o líder da competição. E que era o time que também estava o Thiago, né? O Selbach. Antes de ir para o Japão. Aí o Thiago acabou nem iniciando, né? Acabou indo para o Japão, né? Bom, a gente estava falando aí de Marechal Cândido Rondon, dessa partida. Rafinha, agora revendo os lances,
tinha algumas dúvidas, né? Será que o cara apitou antes, não apitou naquele gol na gaveta? Aliás, foi um chutaço do Carlão, mas que realmente o árbitro já havia apitado. No final do jogo ali, se a bola tivesse entrado, o Carlão não tivesse salvado ali, com até meio de efeito, aquele lance que ele tirou, a LAF teria se complicado, porque ainda não tinha apitado, né? Algumas dúvidas de vocês que estavam ali no jogo. Olhando agora esses lances, continua com a ideia de que começou muito abaixo a equipe muito abaixo da média, de como vem se portando, e ainda tu considera que foi um dos piores jogos da LAF? Porque se for analisar bem, teve bola na trave tua, teve aquele gol quase que o Lucas fez ali quando estava com um a mais, que o Pipe ressaltava ali, que é a dificuldade que tem um jogador a mais depois da expulsão, e mesmo assim a LAF não consegue converter isso em gols. Teve aquele lance depois também que tu bateu uma bola na trave, o Lucas botou uma sobre o gol, e teve aquele início do segundo tempo que o Lucas entrou também, deu um carrinho, quase que a bola entra. Depois de ver todos esses lances, e a gente buscou lances dos dois lados, dá para se dizer que ele foi um jogo atípico para o resultado, ou a LAF merecia a vitória? Atípico pelos jogos que a gente fez antes, né? Contra a CBF, contra Joinville, Jaraguá. Foram jogos que teve muitas chances de fazer gol. E nesse jogo contra o Copa Agril, nosso primeiro tempo foi muito aquém dos outros jogos. Então a gente teve chances de fazer gol, teve chance de conseguir a vitória, teve. Só que Copa Agril também teve mais volume de jogo e coisas que os adversários não tiveram aqui em casa. Mas como a gente veio comentando, o jogo que a gente jogou contra o Copa Agril foi muito aquém dos outros jogos. Então, saímos perdendo de 2-0. Foi o primeiro jogo que a gente saiu perdendo de 2-0, né? Sempre a gente saiu perdendo 1-0, a gente empatava ou virava o jogo. Então, a gente teve tranquilidade nos últimos 4 minutos para buscar o empate, que foi um ponto que vai... Se a gente perdesse esse 1 ponto, ia fazer falta para a classificação. Pois é, porque é um jogo em casa, apesar de ser contra o líder. Mas aí tem aquela questão também, usar a estratégia do goleiro linha, né? Isso, geralmente, quando o cara bota o goleiro linha, ele perde o jogo, porque é meio que tudo ou nada. Tu tem mais um na linha, mas ao mesmo tempo teu gol tá desprovido lá de um goleiro de origem, né? O Giba até não, apesar de todo o tempo que ele tá aí, a gente até não trocou uma ideia sobre isso, mas eu conversava muito com o Lacerda sobre isso, né? Que passou pela LAF, hoje está no Jaraguá. E ele não gostava do goleiro linha, né? Porque ele entende que é falsa essa imagem de tu ter um jogador a mais. Tu tem, é verdade, para trabalhar a bola, né? Mas a chance de tu perder o jogo ela é muito maior. Na verdade, não pode errar nada, né? Não pode errar um passe, não pode... Então, na verdade, é aquele momento arriscar, né? Tem que arriscar, porque tu vai ter um jogador a mais para trabalhar a bola, mas no momento que uma enfiada de bola, um domínio errado... No final do jogo diz isso, né? Nós estávamos com goleiro linha, um passe que a gente botou apertado. Que era de uma lateral que parecia um lance bobo, né? O cara roubou a bola e quase fez o gol. E outra questão é quando tu joga goleiro linha, geralmente o cara que tá de goleiro linha, ele joga mais enfiado, né? Então a chance de ele se recuperar, porque é o único que vai conseguir defender ela com as mãos, é muito difícil. Tanto que o Carlão, que era o mais alto, ficava por último lá, né? E deu sorte da bola ainda ser rasteira e ter sido um presente de Cândido Rondon. Tá encerrado esse bloco, daqui a pouco a gente volta falando mais com o Rafinha aqui, justamente sobre a LAF e o que vem por aí no Campeonato Gaúcho. Não sai daí. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo, a gente está conversando com o Rafinha, terminou conversando com ele o bloco anterior justamente sobre a questão de jogar como goleiro linha. Se tu não estava assistindo o programa, ele foi o cara que estava com a camiseta vermelha, né, camiseta diferente do grupo, aí estava jogando de branco a LAF dessa vez, e era o responsável por estar atacando no gol e conseguiu a vitória. A LAF justamente usando essa estratégia que é muito difícil tu vencer um jogo jogando com goleiro linha. A gente terminou falando com o Rafa sobre isso. A pergunta que não quer calar, se tu tivesse ido pro gol, tu teria defendido alguma bola ou tu só bota a camiseta de goleiro linha porque tu é bom, é um cara ágil, tal, com os pés. Agora, se tu vai pro gol, tu pega alguma coisa ou era só pra fazer um número ali? Olha, eu vou bem no gol também. É mesmo? Quando era categoria menor, que era iniciação, pré-mirim, que era, o primeiro tempo era 2 tempos de 15, e aí o segundo tempo era 20 corrido, né? Que era 2 tempos 7,5 e 7,5. E o primeiro 7,5 eu ia pro gol, que não tinha goleiro, jogava no gol, e aí o segundo tempo jogava na linha.
Mas o Giba chega a avaliar isso ou nesse momento importa muito pouco? Varia depende do lado da quadra. Porque, tipo, como eu tava a gente atacava pela direita, né? Tu joga enfiado na E direita. aí eu fico pelo lado. Quando é no outro lado da quadra, se a gente jogasse na nossa defesa que a gente tava atacando, aí seria o Lucas ou o Adriano. Depende do lado da quadra. Ou é eu, ou é o Lucas ou o Adriano. O goleiro linha, então, vai ser destro ou canhoto de acordo com o lado que ela Depende do lado da quadra. Aí vai depender. Mas geralmente, jogando goleiro linha, a vitória é complicada de sair, né? Tem que ter calma, né? Tu vê que pode meter o passe. Você tem que meter um passe mais seguro. Não adianta meter por meter. Que nem eu recebi a bola, olhava pro fundo, tinha o Carlão, mas o cara já estava chegando no Carlão. É porque me lembra não muito... Não podia dar o passe pro Carlão apertado. A LAF no ano passado, Pipe, aí tu pode me ajudar também, como a LAF fez gol em cima de goleiros linhas, né? Porque tinha um time muito rápido. O próprio Edson e o Edmar eram campeões de roubada de bola ali na... Marcelo Giba fez bastante gol. Exatamente. Um abraço pro Marcelo Giba, aliás, a gente que sempre falou que ele fez muito gol pra trás, né? Agora tá fazendo pra frente, aliás, vai ser pai daqui uns dias. Então, um abração pro Marcelo Giba, vai ser pai da Lívia, né? Ele que veio aqui no último programa, então um abração pro Marcelo Giba. Mas é interessante que era um time muito rápido, então, dependendo das características do grupo que tu vai jogar contra, colocar o goleiro linha mesmo numa situação apertada é mais difícil ainda, porque se é um time que rouba muito a bola, tu tá arriscando daqui a pouco a tomar até uma goleada, né? Muitas vezes... Como é que tu monta a tua estratégia lá no CTC? Lá não tem esse negócio, né? Não? É mais simples, né? O goleiro fica lá e não incomoda. E tu fica lá dentro. Cada um na sua, né, meu? Tu como técnico, mas como goleiro, hein? De vez em quando eu engano, né? Tô jogando na terceira lá. Ah, tá jogando? Claro. Treino no time da primeira e jogo no time da terceira. Treina a primeira... E jogo na terceira. Que loucura. Nesse momento, a minha situação como jogador está sendo melhor do que como técnico. Tu tá brincando. A tabela, números não mentem, né? É verdade. Até porque tu tava na revista do meu querido Gasparotto, né? O nosso semideus, onipotente, onisciente, onipresente, o cara tá em tudo que é lugar ao mesmo tempo. E o Gaspa trouxe uma reportagem, te trouxe aqui a revista do Gasparotto, Encontro com o Esporte, e é onde dizia aí o título da equipe do Pipinho, ele como técnico, né? Mas sobre essa questão do goleiro linha, né? O fato de ser arriscado, Marcos, é que muitas vezes o time da casa, por exemplo, ele está empatando o jogo e mesmo assim não se utiliza do goleiro. Na maioria das vezes é assim, né? Então, se fosse uma coisa segura, tá jogando em casa, tu tá empatando o jogo, vamos botar o goleiro linha e vamos fazer a coisa acontecer. Não, às vezes é melhor um pontinho do que deixar ele escapar, né? Então, na maioria das vezes é assim, né? Então, é muito arriscado. Só que, no caso do sábado, não tem, né? Tu tem que arriscar tudo, porque tinha pouco tempo. A tendência de fazer 2 gols, até numa equipe que era líder da competição, bem organizada, né? Bem trabalhada pelo Paulinho. Então, quer dizer, era a única solução. Que bom que deu certo. Rafinha, agora a gente muda o disco aí e vai para um campeonato gaúcho. Campeonato estadual, Série Ouro, e o primeiro desafio já é contra a Azif de Birubá. Depois vocês têm outros jogos e são todos fora de casa, né? São 3 jogos fora de casa, é isso? 2 fora de casa e eu acho que 1 em casa. Eu já vou puxar aqui a tabela da minha tecnologia do WhatsApp, né? Uma loucura impressionante, que o Alexandre me mandou a tabela, eu já vou confirmar. Mas jogar independente, fora ou em casa, pelo Campeonato Gaúcho, o que representa isso para vocês nesse momento? Porque a gente sabe das dificuldades que é a Liga, mas sabe também das dificuldades que é o Gauchão, no momento que todo mundo quer vencer a LAF por ser hoje um dos representantes do Estado na Liga Nacional. No momento que vocês querem, e eu acredito que hoje o desejo de vocês chegarem mais à frente ainda no Campeonato Gaúcho, talvez seja até maior esse desejo do que era no passado. Até por toda essa dificuldade estrutural, daqui a pouco levantar um caneco, levantar um título, represente até buscar outros patrocínios, mostrar que o projeto é um projeto forte, que é um projeto competente, que os atletas com todas as dificuldades conseguiram ir adiante e dar um passo maior ainda do que se esperava. O que passa na cabeça de vocês e o que dá para esperar da LAF contra, por exemplo, agora a equipe da Azif? Com certeza, né? Todos nós, acho que no mínimo, no gauchão, a gente tem que chegar na semifinal, né? Como a estrutura, pela Liga Nacional, por tudo. Nosso objetivo é o título, mas o mínimo é chegar entre os 4.
E nós vamos para um jogo complicado, que é lá em Birubá, né? Que é uma quadra pequena. E, como falou, todo mundo quer ganhar do time da Liga Nacional. E a torcida vai lá e eles são de puxar na tela. Ano passado foi uma loucura, né? Eles fazem de tudo lá. Então, a gente vai ter que ter tranquilidade, cabeça no lugar, para conseguir a vitória, que a gente tem condições de chegar lá e buscar a vitória. Deixa eu puxar a tabela aqui, que meu querido Alexandre mandou, presidente da LAF. Aqui, ó, próximo jogo então, quarta-feira, 8 da noite em Birubá, contra a Zif pelo Gauchão. Depois joga contra a equipe da BGF no sábado, 8 da noite em Bento Gonçalves. E aí o terceiro jogo que o Rafinha comentou, que é em casa pelo Gauchão, que é no outro sábado, lá no dia 30 de julho, que é contra a equipe de Sobradinho, aqui em Lajeado. E depois volta à Liga Nacional na quarta, dia 3 de agosto, tá aqui, 2. Então, dia 2 de agosto, 8h15 da noite, contra a equipe daí do Mufatão Cascavel. Então, na realidade, são 3 jogos agora pelo Gaúcho, fora de casa, depois 2 jogos em casa. É isso? Um pelo Gauchão e depois outro pela Liga Nacional. Isso também, né? É uma rodada atrás da outra. É aquela história do trocar o chip, saber contra quem tá jogando. Uma hora tu joga numa quadra pequena contra a equipe da Zif de Birubá, onde a torcida joga junto com a equipe, que apoia, às vezes pode extrapolar um pouco, então tem que abrir o olho também, porque a gente precisa de todos os atletas, né, inteiros e com a cabeça no lugar também num momento como esse. Depois tem outro jogo difícil fora de casa contra a BGF, que tem uma tradição não geográfica, né, Pipe, mas de tá sempre sendo a pedra no sapato da LAF, a LAF uma pedra no sapato do tênis, né, da equipe de Bento, para depois tu ter um jogo em casa, voltar, ter o apoio do torcedor. Os jogos fora também, a rotina de jogar fora, isso não está sendo desgastante nesse momento que a LAF, por exemplo, em função de estrutura, acaba não ficando antes na cidade, né? Acaba tendo que ir para os jogos, e Marcelo Giba relatou isso na outra edição, de que algumas quilometragens maiores, joga Santa Catarina, São Paulo, e tem que ir no dia, tu passa ali 12, 14 horas dentro de um ônibus apertado, não dá mal tempo de soltar em quadra e tu já tem que ir pro jogo, né? Não tem descanso, não tem nada. Isso é desgastante pro atleta, né? Que precisa do corpo para trabalhar, né? Com certeza, né? É desgastante. Só que aí é o início do jogo que prejudica. Porque teve jogos que a gente chegou... a gente foi direto pro vestiário. Aí o início do jogo complica. Foi o que aconteceu naquele jogo em Minas, né? Minas isso que foi aéreo ainda, né? Mas mesmo assim... Tiveram 2 jogos em São Paulo, acho pra que ter uma... o primeiro jogo de São Paulo, né? Não, em São Paulo a gente foi antes. Foi um dia antes, né? Foi um dia antes. Foi um dia antes. Mas mesmo assim, a viagem ela não sai totalmente do corpo do atleta, né? O ideal seria pelo menos 24 horas mesmo, assim, para uma recuperação correta, né? Ou até um pouco mais. Mas, enfim... Se o radialista já fica torto, Não, né? mas é verdade. A gente foi, eu acompanhei a viagem da LAF, eu e o Ismael. A gente foi fazer aquele confronto contra o Minas. E é muito desgastante. Você fica liquidado, né? Então, quer dizer, só deu tempo de ir pro hotel, acho que 1 ou 2 horas dentro do quarto e já tiveram que sair, né? Então, é muito complicado. Mas o futsal é assim, né, Marcos? Não tá fácil para ninguém. E o próprio Minas é o exemplo, né? Não deslancha no campeonato, né? Investiu. Com o Cisso, com jogadores de seleção, o Gessé saiu daqui para fazer um contrato de 3 anos lá, quer dizer... A estrutura que tem lá o Minas e a tradição, né? Que até foi montada agora a quadra na Copa Davis, né? Tá acontecendo lá no ginásio onde a LAF jogou até, que é uma estrutura maravilhosa, né? Então, o próprio Minas está com essa dificuldade. E olha o investimento dos caras, né? Então, não é fácil hoje, né? O esporte de alto rendimento é assim, às vezes você faz um investimento alto e daqui a pouco a LAF tem até chance de classificar e Minas não. Ficar fora. E te diria mais, eu acho que esses 6 pontos sem Lajeado podem, de repente, até garantir a equipe. Pode garantir. Sem a necessidade de fazer ponto em São Paulo. Acho que daqui a pouco vai precisar de um lá, né? O que não é muito fácil, né? Mas eu acho que os 2 jogos em Lajeado, que são adversários diretos, o time fazendo o tema de casa, tem a chance dessa classificação no seu 2º ano também alcançar a 2ª fase. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta aí sim falando justamente das possibilidades de classificação em Liga Nacional e o que esperar daqui para frente dessa equipe do Rafinha e companhia. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Tá aí Jogo.
Voltamos, último bloco do Tá em Jogo. A gente está falando hoje muito de futsal, né? Falando com meu querido Rafinha aqui e com o Filipinho Schmidt, né? O repórter mais elegante da rádio, eu te diria estadual não, rádio nacional, né, cara? O cara é uma das vozes mais ouvidas aí em todos os lares, os amantes do futebol e amantes também de música sertaneja universitária. Aliás, Pipinho, e aquela maionese lá, Íntia? Continua igual, né? Que loucura, né? Segredinho guardado. Ah, com todos os dedos, né? Sempre. Que loucura, que beleza. Manda um abraço também pro Fernando Schmitz, né? Nosso diretor demais, aí, goleador, né? Nosso artilheiro, né? Artilheiro do amor. Nosso Wagner Love. Né? Wagner Love. Agora tu acabou com o programa, não vou conseguir segurar. Wagner Love, que beleza. Então tá. A gente segue por aqui, Rafinha. Quando tu veio pra cá, tu veio como uma das possibilidades de atleta que poderia ser uma nova cara para a LAF, de deslanchar na LAF, de ser aquele cara que estava fazendo gols como estava fazendo em Santa Cruz. Tu que fez, me ajuda, 25 gols? 25 gols pela ASAF de Santa Cruz no estadual, uma equipe que não estava bem no Campeonato Gaúcho, mesmo assim conseguiu fazer tantos gols. Como é que tu tá vendo essa tua temporada, né? Eu falei que no final do outro bloco a gente ia fazer a ideia aí do que viria pela frente em Liga Nacional e não dá para separar isso a questão individual dos atletas, de como eles estão hoje na LAF. A gente tem uma exigência maior, talvez, do que se esperava em cima de ti, do próprio Batalha, do Bruninho. São jogadores que vieram, do próprio Didi, que está se recuperando de lesão, né? Que ficou um tempo parado aí depois que operou o joelho, né? E que está tendo que mostrar também agora serviço pela falta de outras peças. Como é que tu está vendo essa pressão nesse momento conturbado aí que a gente vive no clube e ao mesmo tempo tendo que responder e respondendo com gols, né? Esse último jogo aí mesmo a gente viu que quando tu entrou como goleiro linha tu fez o último gol e dá para dizer se tu fez o segundo porque tu chutou ali bola, acabou desviando e entrando. Como é que tu tá vendo a tua temporada na LAF? Olha, eu me cobro bastante, né? Até no jogo que a gente estava comentando contra a CBF Pé um Gauchão, até dei a entrevista para ti, né? Que... O cara com a voz mais aveludada da Rádio Independente, é? Sim. Que estava 1-1 o jogo, acho que faltavam uns 5 minutos, né? Sobrou uma bola para mim. É verdade. Na área ali, eu acabei errando o chute. Então, eu sou uma pessoa que me cobro bastante. Quando eu não venho jogando bem, às vezes eu tenho que ser muito... Essa caída tem bastante, então eu fico muito bravo. Minha mãe, minha esposa ficam, às vezes, falando que eu me cobro bastante, só que tem que se cobrar, né? Então, venho bem, tem uns jogos vindo bem, aí já contra a Copa Grill, mesmo fazendo os gols ali, a jogada, não joguei bem, entendeu? Então, eu tenho muitos altos e baixos e eu tenho que melhorar isso aí, tenho que pegar e sempre manter o mesmo nível. Então, como meu primeiro ano na liga, eu tenho mais jogos que eu joguei bem do que eu joguei mal, mas é cada ano que vai pegando experiência para... Pois é, tu fala em experiência, mas hoje tu defende a LAF Liga Nacional, defendeu a SAF, qual foram as outras equipes que tu já jogou? Sobradinho. Aí depois vai em Pelotas, categoria de base. Pois é, na verdade, Pipe, o Rafinha tem uma cobrança pessoal e ela é natural, porque o atleta se cobra porque ele está sendo cobrado pelos resultados, né? Futebol é números, como tu mesmo brincou antes, mas ao mesmo tempo é o que eu comentava na pergunta, né? Porque ele, Batalha, o próprio Didi, são jogadores, dá para dizer até que talvez o Lopes, o Pica-Pau se esperava muito, mas talvez se esperasse muito mais do Pica-Pau nesse momento, né, e do próprio Lopes, do que do Rafinha, do Batalha, que são jogadores que vieram com um outro propósito, de daqui a pouco estar representando no time da LAF, estar jogando bem, estar atuando, mas ao mesmo tempo eles são jogadores de médio prazo, eles não precisavam, entre aspas, dar o resultado agora, tinham que dar o resultado agora e começar a mostrar esse resultado por diante, porque eles vêm para cá com, o que o Rafinha comentou agora. Ano passado fez gol pra caramba, mas jogou na SAF, que não era uma grande equipe das maiores do futebol gaúcho. Santa Cruz tem tradição? Tem, mas não está entre as grandes da Liga Nacional. Jogou na outra equipe de Sobradinho, que também é uma equipe que tem um trabalho de anos, mas que não está entre as grandes. E só tirar isso como parâmetro e cobrar ele, e talvez até ele tenha essa cobrança porque é uma questão pessoal, mas
cobrar tanto assim o jogador como ele, Batalha, esses outros que eu comentei, é até meio, não diria que é desumano, mas é complicado tu cobrar isso de um cara que está recém começando numa Liga Nacional, né? E ao mesmo tempo, se tu não cobrar, não tem resultado, né? Que são situações bem complexas, né? O Rafinha veio com uma credencial boa. Foi o goleador do Campeonato Gaúcho, né? Então, já se esperava e se cria uma expectativa, independente da idade, da experiência, como foi, como não foi, né? Outra situação, no momento que você é contratado, apesar da inexperiência do Rafinha na questão da Liga, né? Já tinha uma pequena rodagem no estadual, a cobrança ela é natural porque se trata da LAF, né? Então, a gente já viu aqui grandes jogadores e é natural que essa cobrança também aconteça, né? Agora, é importante que se tenha também esse entendimento, né? Eu vou puxar um caso muito semelhante, que também está na LAF, que é o caso do Bruninho. O Bruninho chegou e encontrou muita dificuldade no início, né? A gente fala, poxa, o menino no Guaíba pegava a bola e as coisas não era fácil marcar o Bruno, né? E agora a gente já vê que ele já está se soltando, já está pegando uma confiança, já está entrando nos jogos da Liga. Lá em Carlos Barbosa foi bem, até não assisti o último jogo, mas né, ele está bem. Então, é natural, né? Isso vai com o tempo. Agora, é importante também buscar a análise de cada jogo, né? O Rafinha, quantos gols tu já marcou esse ano, Rafinha, na LAF? Nas duas? Pode. Tem uns 16, eu acho. 16, já é um número bem expressivo, né? Mais do que eu em toda a minha vida, já, né? E a gente está em meia temporada, mas é importante também fazer a seguinte análise. Daqui a pouco o Rafinha, ele pode não conquistar. Com esse número de gols, até acho que pode superar os 25, né? Porque são duas competições, no ano passado foi 25 e uma só, que é um número bem significativo. Mas qual é a análise que a gente tem que fazer? É que na SAF, o jogo era pro Rafinha, pela qualidade técnica em relação aos outros. No Bruninho, o jogo acontecia nele, porque ele era referência técnica de qualidade, né? São dois grandes jogadores, mas eles já têm uma parceria um pouco melhor. Então, o que o Giba faz? Ele não vai fazer que o Rafinha se vire, né? Que o Bruninho se vire, joga a bola lá, ele se vire. E era mais ou menos assim, né? Para quem analisa e vive o futsal. Eu não conversei com o Giba, não estou falando com o Rafinha, não falei com o Bruninho, mas dentro dos jogos que a gente acompanhou, eu transmiti os jogos no ano passado. O jogo até não foi em Santa Cruz, foi em Rio Pardo o jogo, mas é notório. O Santa Cruz fica ali trocando bola e quando o Rafinha faz a movimentação, joga nele. O Bruninho era a mesma coisa. Então, é normal que daqui a pouco os números deles possam ser reduzidos, mas tem o dos outros aumentando. Então, quer dizer, não vai jogar só para os dois, né? Então, essa também é uma análise que tem que ser feita, né? Fez 25 ano passado, esse ano não vai fazer. Não, é diferente, né? Pode ser que ele fez 25, mas os caras que estavam do lado dele fez 1, 2. Agora ele já tem ali o Carlão, que tem um bom número de gols, o Marcelo Giba também, né? O Batalha está começando a fazer. O Adriano. Então, o futebol, seja qual for o esporte coletivo, tem que ser assim, né? Acho que tem que ser um trabalho muito mais técnico e tático. Antes que eu esqueça, lá no início do programa eu não falei, né? Mas tuas formas de interatividade, vamos ver se o nosso querido Fernando Schmitz, ele tá... Como é que é o apelido dele? Wagner Love. Wagner Love. Se o Wagner Love tá atento lá na direção demais. Então, quem quiser, então, né, procurar aí através das redes sociais, através, por exemplo, do Facebook, quiser ver... Olha, ele tá ágil pra cá. É o goleador do amor, realmente. Facebook.com/TV Univates. O nosso YouTube, youtube.com/TV Univates. Então tá aí que bonito na tela. Se alguém quiser assistir alguma edição que perdeu do Taijô, quiser rever os gols, por exemplo, do Rafinha, todos os gols da LAF, tá tudo no nosso canal lá. Ou então, já sabe, né, que nossas formas para te assistir a TV Univates é através da internet em high definition, que loucura, em alta definição, através do univates.br/TV, ou então o canal 15 da NET de Lajeado. Por enquanto, vem novidades por aí que eu não posso falar, mas eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Em um curto espaço de tempo, né? Novidades bem grandes, aliás, na TV Univates, como o meu querido Pipinho aqui costuma dizer, né? Enquanto os outros reduzem, a gente aumenta, é isso, né? No momento da crise é que o passe tem que ser dado, né? É isso aí. Que loucura, tá virando quase um poeta, né?
A outra vez eu falei mais bonito. Foi mais bonito, eu esperava mais, mas tá ótimo. Mas eu já falei, né? Não dá pra falar. Mas a do Wagner Love ganhou a noite, não tem problema. Rafinha, tem 2 minutos para encerrar o bloco. Cara, obrigado pela participação, valeu por ter vindo ao Tá em Jogo, por estar falando aí com os nossos telespectadores. Estavam falando um pouco mais da realidade da LAF. Às vezes é interessante a gente ter esse espaço e por isso que a gente bate muito em cima da tecla de que ter uma TV local para mostrar a cara do que realmente acontece na região, da informação do que a gente vive, do presente, porque às vezes a gente vê lá, Liga Nacional, tá vendo o Sorocaba, tá vendo o nosso querido Edson Noitelli, tá vendo outras realidades, mas não consegue entender tanto o que está acontecendo com o Rafinha, o que está acontecendo com a LAF. Se a LAF vive um momento de dificuldade, talvez seja um momento que na crise o torcedor tem que apoiar também, né? Nesse momento, talvez as empresas tenham que apoiar, agora tem essa questão do plano, né? Também para apoiar e comprar rifas, né? Que pode buscar junto à direção da LAF para estar apoiando o grupo e de repente estar colocando toda essa questão financeira também em dia. Mas é isso, cara, queria te agradecer, obrigado pela presença, que bom que tu pôde aceitar mais uma vez nosso convite, estar aqui conosco, falar do que está acontecendo com a LAF e torcer por vitórias. Tomara que venha aí na quarta-feira e depois contra a equipe de Bento, também fora de casa, depois jogando em casa pelo Gauchão, pela Liga, tomara que dê tudo certo, quem sabe uma classificação. Tenho certeza que se ela vier, o gosto vai ser muito melhor, porque eu tenho certeza que vocês estão se dedicando. Em nenhum momento está pulando da barca, que muitos poderiam estar acreditando. Obrigado pela presença, velho. Com certeza, obrigado pelo convite e quando precisar pode contar comigo. E com certeza a gente vai buscar essa classificação e eles vão ter que desaturar no mata-mata. Tomara que dê tudo certo. Aí a gente está levando mais imagens da LAF aí para o pessoal de casa. Pipinho, valeu, cara. Obrigado, até a próxima. Talvez a próxima segunda. Quando é que é o show da Maiara e Maraísa lá, tu sabe? É 21 de agosto, né? Não sei. É. Já botou na agenda? Já, é uma promoção do grupo independente também, né? Junto na parceria, então não poderia ser diferente. Isso aqui vai ser num domingo, né? Geralmente a gente está na estrada, né? Então daqui a pouco eu não vou poder acompanhar. Mas vai voltar ouvindo, né? Não, de alguma forma, né? 10%, aquelas músicas todas, né? Que beleza. Valeu, cara. Obrigado, até a próxima. Valeu, um abraço, Marcos, um abraço pro pessoal de casa. Tá certo, valeu. A gente volta na próxima segunda-feira com mais Tá em Jogo. Não te esquece, tu pode assistir toda a nossa programação através do YouTube. Lembrando que amanhã é horário alternativo do Tá em Jogo, terça-feira de manhã, às 11h15 da manhã. E na quarta, às 9h30 da noite, tá encerrada mais uma edição do Tá em Jogo. A gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, tchau.